face shining in the light. Hold me close, make me feel alright. Wanna dance with you till the morning light, the light, the light. Make me wanna throw my cares away. Let's stay up till the break of day. Just hit the button and press replay, replay, replay. I see your face shining in the light. Hold me close, make me feel alright. Wanna dance with you till the morning light, the light, the light. Make me wanna throw my cares away. Let's stay up till the break of day. Just hit the button and press replay, replay, replay. I see your face shining in the light. Hold me close, make me feel alright. Wanna dance with you till the morning light, the light, the light. I see your face shining in the light. Hold me close, make me feel alright. Wanna dance with you till the morning light, the light, the light. I see your face shining in the light. Hold me close, make me feel alright. Wanna dance with you till the morning light, the light, the light.
Estoy haciendo el favor para venir a algo. So let it rip. So let it rip. So let it rip. So let it rip.
Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma ação do programa Cidade Empreendedora Digital. Essa vez num formato diferente e assinando um projeto diferente, um importante projeto que é o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. Acho que muitos já me conhecem, eu sou o Rodrigo Viana, sou gestor aqui de políticas públicas do Sebrae e também estou o gestor, além do Cidade Empreendedora Digital, sou gestor do prêmio. Então, hoje a gente vai fazer um grande convite para vocês inscreverem as iniciativas dos municípios. A gente sabe que tem muita iniciativa legal, mas ela precisa ir para o papel, o projeto precisa ser escrito para que isso a gente possa concorrer estadualmente e nacionalmente. A gente vai contar um pouco mais. Mas antes, nós vamos fazer um outro convite. Um convite para que vocês participem do maior evento de lideranças do Brasil, um evento nacional, mas coordenado aqui pelo Sebrae Paraná, que é o evento Líderes em Movimento, um evento híbrido, né, presencial e digital. Mas para vocês conhecerem um pouco mais de detalhes, nós vamos aqui passar um vídeo. Eu já tentei, não funciona. Feito agora oficialmente o convite para o evento Líderes em Movimentos, não perca essa oportunidade, né? Você, agente de desenvolvimento, você, gestor público, é uma grande oportunidade aí de capacitação para todos vocês, né? Para ampliar as informações, ampliar o conhecimento para a atuação de vocês aí no dia a dia, que nada mais é liderar aí os projetos das comunidades que vocês estão inseridos. E aqui, antes de passar para a nossa palestrante do dia, a Daiane, a gente vai fazer uma contextualização aqui do que é o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. Oi, sabe o que está pipocando por aqui? O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. As inscrições começam em agosto. É caro, meu prefeito, então. Não perca, vai ser um estouro. 12º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. Um grande orgulho para as lideranças locais e para o seu município. Então, prefeito, não se esqueça de inscrever o nosso município, hein? Tenho certeza de que vamos ganhar. É mamão com açúcar. Desde 2001, o prêmio já recebeu mais de 11 mil inscrições e premiou mais de 1.000 práticas que serviram de exemplo para todo o Brasil e que deram orgulho para toda a população. Eu sempre tenho ideias inovadoras e surpreendentes, mas o meu prefeito também teve algumas e vocês vão vê-las no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. Maior orgulho, hein? São até 10 categorias para você mostrar todas as inovações e transformações que você promoveu aí no seu município. Fique atento a todas elas. Encomenda para a senhora, dona prefeita. A senhora não pediu nada? Eu sei. Quem pediu foi a população. Pediram para a senhora não esquecer de se inscrever no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. Até logo. São mais de 20 anos de história premiando práticas que contribuíram para um ambiente favorável ao desenvolvimento dos pequenos negócios no seu município. Então, prefeita, você sabe qual vai ser a maior atração turística aí da sua cidade, né? O diploma do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. Vai fazer fila de gente para ver. Acredite. Ei, gente! Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, promovendo as inovações municipais que fazem o Brasil crescer. Inscrições a partir de agosto de 2023. Consulte o site do prêmio ou o Sebrae mais próximo de você.
Legal, apresentado aí, então o vídeo, então a gente vai dar um reforço, entrar em alguns detalhes sobre esse prêmio. Então, como vocês viram no vídeo, é a 12ª edição, em torno de 20 anos de história, então um prêmio já com muito consolidado no Brasil. E desde 2001, então 11 mil iniciativas inscritas, então, desde então. Agora, o que que é o grande valor, assim, uma opinião sobre o prêmio? Aqui a gente tem um grande banco de boas práticas do Brasil. Então, já há pelo menos 10 edições, todos os campeões estaduais, ou seja, as 27 UFs, os 27 estados, os 3 melhores colocados, todos eles estão no nosso portal do prêmio. Então, essas informações ficam socializadas. E os campeões nacionais, né, os projetos campeões nacionais ficam lá. Então, o agente de desenvolvimento, o gestor público, o prefeito, o secretário, às vezes, puxa, eu gostaria de procurar uma inspiração. Ali você tem um grande banco de inspiração, um grande banco de boas práticas, e eu acho que esse é o maior valor que o prêmio entrega. A gente sabe, né? São 10 categorias esse ano, 10 aqui do Paraná vão ganhar, tem 10 campeões nacionais, mas aquele registro que fica ali, ele é muito valoroso para que as políticas públicas, os projetos sejam desenvolvidos aí nos municípios de vocês. Aqui, o Paraná, é importante falar, né? Então, o Paraná é um estado que fabricou campeões aí ao longo das edições. Então, aqui a gente tem o histórico de campeões, dando uma ênfase no nosso último campeão da 11ª edição, que foi da categoria, foi o Norte Pioneiro. Ah, mas é o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, mas essa é uma categoria de governança. Então, o território Norte Pioneiro foi o campeão dessa categoria. O município inscrito foi Jacarezinho, né? Porque precisa eleger um município para se inscrever pelo parâmetro do prêmio. Então, é mostrar que vocês que são nossos parceiros, né, que estão aqui, sabem que a gente trabalha muito com essa questão territorial e o prêmio é o resultado disso. E as categorias, né? E as categorias? Todo o detalhe das categorias constam, obviamente, lá no regulamento, né? O detalhamento, puxa, eu tenho aqui uma ideia, uma iniciativa de escrever, será que eu posso, não posso? Tem todo o detalhamento. Mas rapidamente, falando assim, sem se alongar aqui com vocês hoje, nós temos a categoria aqui de simplificação e simplificação e desburocratização, né? E fomento ao empreendedorismo. Então, toda aquela iniciativa de simplificar os processos de abertura, tudo aquilo que está naquele universo da Rede Sim, para abertura de empresas, para alteração de empresas, baixa de empresas, todo esse processo. Vou só aguardar aqui para ter um áudio aberto para eu dar continuidade. Então, todo esse processo aí entra nessa categoria. E demais iniciativas que fomentam o empreendedorismo, que vocês não identifiquem nas categorias subsequentes aqui que a gente vai falar, também podem ser inscritas nessa categoria. A categoria Sala do Empreendedor, imagino que todo mundo que está aqui tem já a Sala do Empreendedor no seu município, né? Agora, a provocação de assim, qual é o diferencial da sua Sala do Empreendedor, né? Pensem nisso na hora de inscrever. Então, aqui é uma categoria com muito potencial de inscrição pelo trabalho que vocês fazem no município. O compras governamentais, que é aquele acesso ao mercado institucional, né? O município está comprando das micro e pequenas empresas, ele tem alguma política pública específica para isso, então nos contem aí no prêmio. O empreendedorismo na escola, também conhecido como educação empreendedora, quais são as iniciativas que estão acontecendo aí no ensino fundamental do seu município, para que já essa sementinha da educação empreendedora já seja plantada lá desde da primeira série, né, que é o que compete lá o município, né, que é o ensino fundamental. A inclusão produtiva,
né? Então, a inclusão produtiva é uma categoria nova no prêmio, uma categoria importante, e a gente sabe que tem muita coisa do ponto de vista da inclusão produtiva aí acontecendo no município de vocês. O turismo e a identidade territorial, que é aquela que é aquilo que você bate no peito, né? Aquele que você tem orgulho de falar, ó, o meu município é o município disso, o meu município é o município daquilo. Aqui é hora de contar de uma forma escrita esse diferencial do município de vocês. Então, é na categoria turismo e identidade territorial. A categoria de sustentabilidade e meio ambiente, né? A gente não tem hoje, falando dos objetivos dos ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, do próprio desenvolvimento sustentável, não tem como a gente não trabalhar com essa categoria. Então, essa é uma categoria que entrou e é importante, né, que ela esteja. Então, é a adaptação na linha do tempo do próprio prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. O empreendedorismo rural, essa é uma categoria que volta. Então, o Brasilzão todo tem a vocação do empreendedorismo rural, e o Paraná não é diferente. Então, tenho certeza que vocês têm muita coisa bacana. Então, a agente de desenvolvimento, será que não tem um projeto lá na Secretaria de Agricultura do seu município que vale a pena contar para todos? Ou Cidade Empreendedora. Então, Cidade Empreendedora, ele é uma categoria que reúne um conjunto de ações de todas essas outras que a gente falou até agora, e o governança territorial, que são os trabalhos em que os municípios se associam para algum resultado em comum ou para resultados, objetivos comuns. Então, essas são as categorias do prêmio. Então, todo o detalhamento, então a gente tem lá um Fale Conosco dentro do portal do prêmio, a gente dá o suporte tanto aqui no âmbito do estado, aqui do Sebrae do Paraná, vocês têm o gestor local, que é o contato de vocês. A ideia é que não restem dúvidas. Calendário do prêmio. Então, esse é o calendário do prêmio. O lançamento dele aqui, o nacional, foi no dia 2 de agosto, lançamos ele aqui no dia 16 de agosto. As inscrições começaram no dia 15 e vão até o dia 30 de novembro. Então, ele é um sprint, né? Ele é um tiro curto, então não dá para perder tempo para que vocês façam a inscrição aí, escrever os projetos de vocês no prêmio. A habilitação. Então, lá no regulamento tem alguns pré-requisitos para que a gente habilite o prêmio, né? Então, existe um processo. Então, ela vai até 8 de dezembro, né? Porque alguns inscrevem o prêmio mais no finalzinho, então a gente precisa de pelo menos uma semana para habilitar todos. Mas a gente já recomenda que vocês não demorem para submeter os projetos, né? Para que, se caso falte alguma coisa para habilitação, dê tempo da gente devolver, né? Porque se ficar em cima do laço, talvez a gente não habilite e você não tenha condições de arrumar aquilo que faltou. Aí a gente tem uma etapa que a gente chama de pré-seleção. Então, é feito já uma análise qualitativa aqui do projeto. Parte para uma visita técnica. O que é a visita técnica? Até então foi feito tudo, vamos dizer assim, está tudo no papel, o projeto, a iniciativa que vocês escreveram do município de vocês. Aqui a gente vai a campo, vai com vocês no município para testar se aquilo que foi colocado no projeto, de fato, tem evidências de realização. Julgamento estadual, mas aí a Dai vai falar um pouco de tudo isso aqui. O julgamento estadual, então a gente tem uma etapa de julgamento. Então são 2 semanas que a gente pega esses 30 melhores colocados, que na medida que as fases são 3 por categoria, vão avançando, a gente chega nos 30 melhores lá para visita e para o julgamento. A nossa premiação estadual está prevista para abril. E aí a previsão do nacional, do Sebrae Nacional, é que aconteça em junho. Tem que acontecer em junho aí a premiação. Com certeza ela não passa disso, tá? Avançando no calendário, então, todo esse material que eu falei para vocês de projetos premiados, manuais, inscrição do prêmio, o formulário de... Tudo isso está à disposição ali no prefeituraempreendedora.sebrae.com.br. A gente deixou também aqui à disposição o QR Code. Ali como está, né, o município ele pode se inscrever em até 2 categorias. Uma iniciativa
uma iniciativa pode se inscrever em até 2 categorias, ou o município pode ter em 2 projetos diferentes que ele gostaria de submeter. Então, aí é uma análise mais estratégica também, né, de como que o município vai fazer isto. Então, já partindo aqui para o nosso encerramento e para a parte que a Daiane vai fazer hoje. A Daiane é a nossa palestrante do dia. Então, eu vou descompartilhar e já apresentar a Dai para vocês conhecerem um pouco mais. Eu vou fazer a apresentação dela. Então, a Dai é analista técnica aqui de políticas públicas do Sebrae Paraná. Ela é formada em comunicação social, com habilitação em relações públicas. Ela atua como social media e também é redatora de marketing, né? Nossa colega aqui do dia a dia, e é especialista na área de comunicação, e ninguém melhor do que ela para passar um pouco de como escrever, né? Aqui a gente não vai entrar muito no detalhe assim, como que se inscreve o formulário. Não, não é isso, não é o formulário. São as coisas que são importantes estarem no prêmio, do ponto de vista da escrita, do que tem valor para que seja um prêmio bem escrito, que tenha condições de concorrer aí à premiação de fato. Posto tudo isso, eu já vou passar para a Dai, para ela iniciar a parte dela. Bom dia, obrigada, Rodrigo. Bom dia a todos. Então, hoje é isso mesmo que o Rodrigo falou. O objetivo somos nós destacarmos um pouquinho para vocês, ajudar vocês a escrever um bom projeto aí pro prêmio, né? Afinal de contas, a escrita do projeto, a aplicação do projeto de vocês é a parte fundamental para que o projeto seja submetido aí à avaliação e aí posterior premiação, né? E como a gente quer bastante projetos do Paraná, né? Quem sabe aí na final do Nacional, nós queremos dar essa ajudinha aí para que a gente tenha projetos bem bacanas finalistas. Vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho. Já apareceu? Então, o objetivo é nós escrevermos projetos vencedores. Independente, né, de se se a pessoa escreve bem ou não, eu acredito que todo mundo sabe contar histórias, né? Nós, brasileiros, somos especialistas em contar histórias, né? Quem é que já tem o avô, a avó, que conta a história pra gente desde pequenininho, que você tem aquela história que, meu avô contava uma história de quando ele era mais jovem, e você imagina aquela história assim na sua cabeça como se tivesse acontecendo com você. Não tem isso, assim, a gente não tem essa coisa, né, que está muito enraizada na nossa cultura, né? Você mesmo, às vezes, não começa a contar uma história, né? Uma vez eu fui na casa de um amigo e tinha uma situação assim, assim, assado, e aconteceu com fulano, e ele estava vestindo uma roupa tal, né? A gente conta essas histórias, está na nossa narrativa, está no nosso dia a dia. Então, assim, faz parte da nossa vida. E o nosso projeto não pode ser diferente. O nosso projeto tem que ser contado, tem que ser submetido como se nós estivéssemos contando uma história, como ele surgiu. O marketing, né, a comunicação, deu um nome bonito para isso, storytelling, né? Alguns de vocês já devem ter ouvido esse termo, né, que é muito utilizado no marketing, aí, na publicidade, mas não deixa de ser o simples ato de contar boas histórias, né? As propagandas, as marcas, elas utilizam o storytelling para contar as histórias das marcas. E para que o nosso projeto ele seja um bom projeto, nós temos que contar a história dele. Mas, Daiane, como que eu vou contar a história do meu projeto? Mas como assim? Vamos pensar assim, há uma marca de café. Vamos pensar. Se eu vou vender um café, ou melhor, eu vou comprar um café, eu posso ir lá na prateleira e comprar um café
arábico torrado extra forte. É um café. Está escrito lá no pacote. Mas se eu tenho um café do lado, que tem uma propaganda lá, que está escrito que o café é de Minas Gerais, é colhido por funcionários que moram na fazenda, ele é plantado em determinada época do ano, com a chuva não sei das quantas lá, que só chove a cada não sei quanto tempo, e ele passa por um processo de torra total, e no fim ele ajuda uma comunidade que vive da produção daquele café. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí, pessoal. E que vive da produção daquele café, e no fim esse café, além de você estar comprando ele ser uma torre especial, você ainda está ajudando uma comunidade você comprando aquele café. Qual café você escolheria? Eu iria para aquele café que me contou uma história, que eu, além de tudo, ainda estou fazendo uma coisa boa, né? Aquele café, ele me contou uma história. Então, ele tem um storytelling, aquela empresa me vendeu aquela história. Eu comprei uma marca. O nosso projeto, a gente tem que vender dessa forma. Então, o que eu quero dizer com isso? O seu projeto, ele tem que ter uma narrativa do porquê você chegou nessa ideia, do porquê a sua sala do empreendedor ela é a melhor, porquê que você você achou que aquele atendimento tinha que ser daquela forma, porque o projeto tal de simplificação era daquele jeito. Então, tudo existe um motivo, tudo existem detalhes, e é isso que vocês têm que contar no projeto, tá? Então, é importante a gente saber do porquê contar uma boa história. E nós nascemos com isso. Então, não vamos nos apegar aos detalhes de conhecimentos muito técnicos, porque se vocês forem lá na internet e procurar storytelling, vocês vão ver sobre questões de jornada do herói, porque a jornada do herói tem isso, aquilo, aquele outro. A jornada do herói nada mais é do que uma história que tem início, meio e fim, com uma pessoa que aconteceu alguma coisa e teve detalhes, que é essa história aqui do pacote de café que eu acabei de contar para vocês. Então, assim, usem isso que a gente tem naturalmente. Se você não é o contador de histórias da sua família, você tem alguém que conta histórias. Então, usem essa pessoa como referência. Como aquela pessoa contaria uma história? Você já começa a imaginar como você poderia contar a história do seu projeto. Então, para exemplificar, como são as boas histórias na prática, né? O Rodrigo comentou agora lá que tem uma etapa no projeto que são as visitas técnicas. Quando nós vamos realizar as visitas técnicas, o técnico que vai lá, ele vai simplesmente para testar se o que vocês escreveram no projeto, né, é o que acontece efetivamente na prefeitura. Se é o que lá no local, lá no município acontece. Então, quando a gente pega lá o projeto, tem um texto, né? Que é esse texto agora que vocês vão escrever. Você pode simplesmente sair escrevendo tudo o que acontece sem pensar nessa narrativa, ou você pode pensar em conquistar o coração da pessoa e realmente chamar a atenção para onde você precisa chamar a atenção. E eu vou dar esse exemplo prático. Eu fui visitar projetos ano passado como técnica e nós somos totalmente imparciais. O nosso trabalho é olhar o que está no papel e ver se na prática acontece. É só isso. Só que existiam diferenças bem gritantes, porque eu peguei projetos que estavam muito bem escritos e realmente a gente conseguia verificar que o que estava escrito na prática era aplicado. Tinham projetos que simplesmente a gente via que a pessoa escrevia tudo o que aconteceu, sem início, sem meio, sem fim. Você tinha que caçar informações naquele texto para que fizesse sentido aquele projeto. E que às vezes, quando você ia presencialmente até o município, tinham coisas muito legais lá que não estavam escritas no projeto. E que, inclusive, depois fazia observação, olha, poderia ter inserido tal situação no projeto, faria mais sentido, né? Então, que às vezes a pessoa não se apegou
na importância daquela escrita. Sorte dela que ela ainda conseguiu passar para ir até a visita técnica, mas ela poderia não ter nem passado nessa fase, ela poderia ter deixado de aproveitar uma situação e não ter nem o projeto dela nem ter sido aprovado. Então, essa fase, ela é muito importante. Né? Então, o que fica aí de lição para nós, né? Se inspirem, olhem projetos passados, olhem projetos que foram apresentados, tanto os que estão muito bem escritos, né, que você lê assim, fala, nossa, olha que bacana a forma que esse projeto foi escrito, olha que legal como é essa história, olha o que eles conseguiram evidenciar, e também olhem, que também passaram alguns, os que às vezes não tá tão legal assim, mas você consegue sentir alguma coisa e ver assim, talvez eu melhoraria aqui, talvez eu escrevesse de tal forma que eu conseguisse chamar mais atenção, né? Aqui a gente colocou uma frase, às vezes o tema do seu projeto é o mesmo, às vezes a sua ideia é muito parecida com algum projeto que ganhou, mas o teu município é único, você tem coisas únicas na sua história que vão fazer o seu projeto ser diferente, entende? Cada município tem a sua população particular, a sua história particular, cada pessoa é única e você tem que abordar esses diferenciais do seu projeto, né? Então, vamos utilizar as referências passadas para colocar nos nossos projetos. Coloquem isso nos projetos de vocês. Eu coloco nossos porque eu sempre penso, o prêmio é nosso porque nós construímos com vocês, nós trabalhamos com vocês, nós estamos com vocês, os municípios, né? Então, a vontade de vocês de ganhar o projeto também é nossa, né? Então, vocês podem sempre contar conosco, né? Nessa ajuda, tá? Dai, quem aí já teve contato comigo, e se quiser ajuda também, pode vir, pode conversar comigo, que a gente está à disposição de vocês, tá? Tanto nós, quanto os gestores que trabalham com vocês aí nos municípios, tá bom? Inclusive, gente, quem tiver dúvidas, pode ir mandando aí no chat, que aí no final a gente vai responder para vocês, tá? Alguns pontos importantes que eu achei legal destacar aqui para vocês. O que o seu projeto tem que ter quando você for escrever, quando você parar para escrever, seja você, se você vai auxiliar alguém para escrever, se vai ser o prefeito, se vai ser você agente de desenvolvimento, se vai ser secretário, diretor, quem quer que seja que vai escrever esse projeto. Você tem que ter uma motivação, o porquê que aquela ação, aquele projeto foi pensado. Existia uma demanda no meu município, existia uma dor que eu precisava resolver, eu tinha um porquê fazer isso. O que me motivou a fazer? E qual que é o resultado da minha ação? Esse projeto, essa minha ação, o que ela resultou? O que eu consegui resolver com ela? Ou o que eu estou resolvendo, né? Porque às vezes é uma ação que não tem um início, meio, fim, ela é contínua. Né? Eu consigo fazer mais coisas a partir disso. Então, eu tenho que ter uma motivação, por que eu iniciei, e um resultado, o que ela está gerando ou o que ela gerou, né? Você tem que fazer uma introdução que seja emocionante, ela não pode ser longa, ela tem que ser objetiva, e essa introdução, ela tem que provocar a pessoa que está lendo a continuar lendo seu projeto. É igual quando você começa a ler um livro, ou ver um filme, que você começa a ver aqueles 3 primeiros minutos ali, que se não pegar você ali naqueles primeiros minutos, segundinhos, você para de assistir, ou você para de ler, fala, ixi, não vai ser legal. A introdução é extremamente importante. Lógico que todos os projetos vão ser lidos, né? Mas vamos dizer assim que vai dar mais vontade de ler, a pessoa vai ficar mais instigada, mais interessada pelo teu assunto. Então, essa introdução é aquele momento em que você vai captar a interação, a vontade do leitor em continuar a saber sobre o seu projeto. Você pode usar a sua criatividade. Então, você vai usar elementos, você vai colocar pessoas na sua história, você vai ver particularidades sobre o seu município, você vai colocar aquele fator humano, né? Use a sua criatividade, não exagere. Lembre-se que tem a visita técnica e tudo que vocês escreverem no projeto será testado tecnicamente para ver se efetivamente acontece no município, né?
E muito importante, qual é o impacto do seu projeto nos negócios locais? O que o seu projeto impacta lá no empreendedor, na comunidade, o que ele efetivamente, qual que é o resultado daquilo. Nunca fujam do foco. Se é empreendedorismo na escola, sempre voltem para o tema empreendedorismo na escola. Se é inovação, sempre voltem ao tema inovação. Também não adianta querer ser super envolver várias coisas e acabar fugindo do propósito. Sempre lembrem que vocês têm que voltar para o propósito do projeto e o impacto disso nos negócios, tá? Muito importante, leiam o regulamento do projeto, né, do prêmio. O regulamento do prêmio está no site do Prêmio Prefeitura Empreendedora. Eu acho que o André mandou aqui no chat agora há pouco, que eu vi ali que ele mandou o link. Lá tem tudo sobre o prêmio. Eu vou falar mais um pouquinho no final sobre algumas coisas, sobre a questão de aplicação do que tem que ter no texto, mas lá tem outros tantos detalhes sobre o prêmio, sobre classificação de categorias e tudo mais. Mas é bem importante que vocês leiam o regulamento, tá? Porque isso aí pode dar tanto benefícios para vocês, quanto classificação de categorias, que às vezes você tem mais de um projeto aí que é super bacana de você se enquadrar, quanto várias outras informações a respeito do prêmio, tá? Esse aqui eu já até comentei, que é conhecer os projetos das edições anteriores. Então, conheçam projetos das mesmas categorias que vocês têm intenção de classificar, ou às vezes de uma outra categoria que vocês possam ter interesse, tá? Isso é muito, muito bacana de ser observado. Mostrem o seu diferencial. Por que vocês têm que ganhar o prêmio? Por que a minha ideia, o meu projeto é mais interessante? Por que o meu município merece ganhar? Por que esse ano, eu vou estar tanto lá no palco da premiação, esse ano não, né? Ano que vem. Mas porque no ano que vem eu vou estar lá no palco da premiação estadual, eu vou estar lá no palco da premiação nacional, porque é o meu projeto que vai ser reconhecido, o meu projeto vai servir de referência para os projetos posteriores. Então, mostrem o diferencial de vocês. Vocês têm muita coisa bacana nos municípios de vocês. A gente sabe disso, a gente conhece o trabalho de vocês. A gente sabe que vocês têm potencial. Às vezes, nós mesmos, nós seres humanos, não damos valor para o nosso projeto, porque a gente está ali naquela coisa do dia a dia, a gente fala, mas é só algo que eu estou acostumado a fazer. Mas o seu algo que você está acostumado a fazer tem um super potencial e um super diferencial. Observem isso e mostrem isso. Trabalhem isso e vejam de que forma vocês conseguem aplicar isso no projeto de vocês e mostrar essa ação de vocês num espectro maior, tá? Cuidado com a escrita, acentuação e grafia. Não é que vocês têm que ser redatores profissionais, longe disso. Mas, assim, um texto com uma pontuação correta, né? Não aquelas coisas assim, um parágrafo inteiro sem vírgula, né? Só aqueles cuidados básicos, pelo menos de pontuação. E, se possível, peçam ajuda para um jornalista ou alguém aí da prefeitura de comunicação, alguém que possa ajudar na escrita do projeto, tá? Se vocês não se sentirem seguros para escrever. Acho que toda prefeitura aí tem um setor de comunicação ou alguma secretaria, algum setor aí que possa ajudar vocês a dar aquela revisadinha no projeto para poder ajudar aí na escrita, dar aquela revisada, até dar uma segunda opinião sobre a forma que o projeto for escrito. Às vezes até trocar, às vezes, um parágrafo de lugar já dá uma outra visibilidade ali na forma de interpretar o texto. Então, peçam ajuda. Vocês não precisam escrever sozinhos. Afinal de contas, o trabalho não é feito sozinho, né? Nós sempre trabalhamos em conjunto. Então, é sempre interessante a gente pedir ajuda para alguém, tá bom? E agora, eu vou entrar com vocês na matriz avaliativa. Por quê? Aqui eu dei bastante dicas para vocês sobre um contexto geral do que a gente pode escrever no nosso projeto, né? E falando assim, questão de redação, questão jornalística, pensando em storytelling, em dicas de projeto de redação mesmo.
Aqui é a matriz avaliativa do prêmio, o que o prêmio leva em consideração para que vocês se classifiquem e ganhem mais pontos em relação aos outros projetos. Por quê? Cada item desse aqui que eu vou abordar com vocês, vamos pensar assim, se vocês atingirem tudo que eles perguntam aqui no item 1, vocês vão ganhar X pontos. No item 2, X pontos. No item 3, X pontos. Juntando todos os pontos, vocês, se eu não me engano, é 30 pontos. Vocês juntam 30 pontos e aí vocês têm uma pontuação máxima para se qualificar para o prêmio que junta lá na pontuação de vocês. Então, isso aí também está lá no regulamento, tá? Vocês conseguem ver quanto vale cada pontuação dessa. Então, isso também é super importante observar, tá? Que são esses pré-requisitos aí. Aqui eu resumi em algumas perguntas chaves que o seu projeto tem que responder, que também estão linkados a essas perguntas que fazem parte aqui até mesmo da redação de marketing aqui. Não deixa de ser diferente. Mas vamos lá. Primeira pergunta. Impacto nos negócios locais. Primeiro critério, né? Impacto nos negócios locais. Qual é o impacto direto, tanto quantitativo quanto qualitativo, da iniciativa nos negócios locais? Então, qual que é o impacto? Né? Eu consigo mensurar o quanto o meu projeto impacta nos negócios? Pode ser qualitativo, quanto quantitativo. Eu tenho números, eu tenho relatórios, eu tenho evidência, eu consigo evidenciar o meu impacto. Os objetivos do meu projeto estão alinhados com as necessidades e desafios enfrentados pelos pequenos negócios? Então, é aquilo da motivação. Quando o meu projeto ele motivou alguma coisa, então está alinhado com as necessidades que os pequenos negócios do meu município precisam, então, avaliar isso daí. Relevância do problema abordado. Foi feito algum diagnóstico ou consulta para a identificação do problema? A gente volta lá na motivação, né? Então, segundo critério, relevância do problema abordado. 3, inovação e criatividade. Envolve o uso inusitado ou inovador de recursos já disponíveis para melhorar ou criar processos, produtos ou métodos? É capaz de gerar novas ideias? Então, até onde o meu projeto é inovador, ele é inusitado, ele melhora ou ele cria algum novo método, algum novo processo? Eu estou inovando em algum setor, em alguma metodologia aqui na minha prefeitura? A partir disso, eu consigo gerar novas ideias? Eu estou estimulando alguma coisa com esse projeto? Também é um critério avaliado. Você pode pontuar em todos eles, ou você pode pontuar em algum deles. Se você pontuar em todos eles, é perfeito. Se você pontuar em alguns, também é super legal. Quarto critério, sustentabilidade. O seu projeto promove práticas comerciais responsáveis, usa recursos de forma eficiente, promove a proteção ambiental, estimula a resiliência a mudanças ambientais, contribui para o desenvolvimento sustentável e para o bem-estar da comunidade local a longo prazo? Bem importante a sustentabilidade. Então, prestar atenção em como o seu projeto se relaciona com as práticas responsáveis, uso de recursos de forma eficiente. Então, observar todos esses detalhes e se você conseguir fazer o vínculo com o seu projeto, se já estiver vinculado a esse critério, você também pode fazer essa relação, né? Impacto econômico. É possível avaliar o custo-benefício do meu projeto? A minha iniciativa contribui para a diversificação da economia local, criação de novas oportunidades de negócio, fortalecimento dos pequenos negócios, geração de emprego e renda, redução das desigualdades e o desenvolvimento de algum setor econômico específico? Então, avaliar, né, esse impacto econômico. Vocês percebem que todos esses critérios estão relacionados àquelas dicas que eu dei agora há pouco no início? Tudo isso tem a ver com a história do seu projeto, né? O que te motivou, o que leva você a fazer esse projeto, o que está relacionado. Então, tudo
faz parte da sua ideia, da sua história, né? Tá tudo vinculado. Então, se o seu projeto for bem escrito, se você desenvolveu ele pensando em tudo isso, a probabilidade de você conseguir atingir vários critérios desses aqui, é bem grande, tá? Sexto critério, participação e inclusão. A iniciativa prevê mecanismos de escuta ou participação? As pessoas tiveram oportunidade de participar ativamente? Ou seja, a população participou desse seu projeto? Você escutou alguém para poder elaborar esse projeto? A população, a comunidade, né? Como que ele foi desenvolvido? 7. Capacidade de participação em rede. A iniciativa envolve ou estimula o trabalho em rede e a cooperação com outros atores de desenvolvimento para fortalecer o ambiente de negócio e empreendedorismo. E aí, você fez parcerias? Existem parcerias nesse seu projeto? Como que você trabalhou a participação em rede? Teve participação? 8º, potencial de inspiração. A iniciativa possui potencial de ser disseminada, replicada ou escalada em outros contextos, ou outros setores públicos ou em outras regiões? Tem propósito? Desperta interesse em admiração? Envolve narrativas ou lideranças inspiradoras? Esse aqui é bem legal. O seu projeto, se outro município vê ele, vamos dizer que você ganhou o prêmio, ou mesmo que não ganhe, mas se outro município vê o seu projeto, ele vai querer replicar? Ele pode replicar? Ele pode fazer no município dele também? Ele é um projeto que tem um propósito? Ele é legal de ser replicável? Ou mesmo que às vezes ele até nem possa ser, mas ele desperta esse interesse? Ele pode ser ao menos adaptado para uma outra realidade? 9. Comunicação e transparência. A comunicação da iniciativa para os empreendedores locais, ou servidores, ou a comunidade geral é clara e efetiva? Os resultados são públicos e há transparência na divulgação? Bem importante, porque às vezes a gente faz um projeto, a gente tem uma iniciativa super legal e a gente não comunica. Não é comunicado, a comunidade não é envolvida, as pessoas às vezes nem sabem, fica preso lá numa salinha, né? Então, tem comunicação e transparência no seu projeto? E 10, avaliação e monitoramento. A iniciativa possui mecanismos de monitoramento e avaliação para medir o seu impacto e garantir a melhoria contínua ou gerar insumos para novas iniciativas? Isso aqui é bem importante, tanto aqui quanto critério de avaliação, quanto lá no desenvolvimento do seu texto. É bem importante que depois, no final de todo aquele seu desenvolvimento, de contar toda a sua história, haja um resultado, né? Naquele resultado é preciso que você possa evidenciar os resultados. Tudo aquilo que você contou na sua história é possível que, por exemplo, quando a pessoa lê, ela possa evidenciar, e quando o técnico vá avaliar, verificar, ele possa ser evidenciado, eu possa provar que aquilo de fato aconteceu, eu possa provar que aquele resultado existe, eu possa provar que há continuidade daquilo, um plano de continuação. Então, é muito importante ver o monitoramento e a avaliação. Eu acho que essa é uma das partes bem importantes que às vezes elas são deixadas de lado muitas vezes, tá? Então, eu acredito que essa aqui é uma parte bem bacana. Também tem um material lá do regulamento que fala só sobre isso, que vocês podem ter acesso. Essa minha apresentação eu também vou deixar disponível para vocês, para quem quiser consultar depois, pode consultar também, tá bom? E aqui vou deixar 5 dicas para um projeto vencedor, que eu acho que resume aqui um pouquinho de tudo que eu estou falando, né? A gente sabe que essa parte de escrita, ela fica um pouco teórica, ela é um pouco forte, né? Ai, Dai, mas eu tenho que escrever dá trabalho, escrever tem que pensar bastante.
tem que pensar bastante, mas vocês vão ver que quando você vai escrevendo e você vai envolvendo fatores e você vai lembrando quem você atingiu com o seu projeto, vocês vão ver lá quando vai aplicar o projeto, vocês podem envolver pessoas que foram beneficiadas com ele. Abram lá o sistema do prêmio antes de tudo, para que vocês possam ver o que vocês podem colocar do seu projeto lá. Vejam tudo isso antes de começar a escrever. Assim vocês já vão tendo mais ideias. E eu acho que uma dica bem importante é tenham um backup sempre do projeto de vocês, tá? Escrevam no Word antes de escrever direto lá no sistema, tá? Porque se por algum motivo, não sei, o computador desliga, acontece alguma coisa, né? Tenham sempre um backupzinho, sempre uma reserva do seu texto em algum lugar, para não correr nenhum risco. E vocês vão ver o quanto é bacana. Quando a gente escreve, quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, quando a gente vê um futuro naquele projeto, que a gente sempre tem aquele projetinho, aquele trabalho que a gente faz com o coração, né? Aquele filhinho do coração, a gente sempre tem gosto por aquilo. Então, assim, não precisa escrever correndo, tem um prazo, né? O Rodrigo mostrou aqui o calendário, tem um prazo para vocês poderem escrever. Então, não precisa escrever tudo de uma vez, uma hora. Escreve, depois vai lá e lê de novo, dá para alguém ler, para alguém ajudar a dar mais umas dicas, e aí vocês submetem o projeto de vocês, tá bom? Mas estão aqui, em resumo, as minhas 5 dicas para o projeto vencedor de vocês. Tá? Então, expliquem qual é o impacto do projeto de vocês, dos negócios locais. Então, o que vocês estão impactando com a ideia de vocês, com o projeto de vocês. Evidenciem os seus resultados. Então, qual é o impacto e qual que é o resultado e quais são as evidências desses resultados. Conversem com um jornalista ou outro profissional de comunicação ou outra pessoa que vocês conheçam que seja mais articulada ou que entenda um pouquinho melhor sobre esse trabalho de comunicação e de escrita que vocês tenham aí na prefeitura. Conheça os projetos vencedores das últimas edições, tá? Isso é bem bacana, bem importante para vocês se inspirarem, tá bom? E, por fim, escrevam com paixão. Quando nós fazemos coisas que nós gostamos, as coisas dão certo. Você não precisa ser o especialista em comunicação, você não precisa ser um redator, um poeta, para escrever o melhor texto super bem alinhado, escrito com poesia. Você tem que escrever com paixão, porque você vai lembrar de coisas, vai lembrar lá do seu avô, quando ele contava aquela história para você, com aquela riqueza de detalhes que você se imaginava, como se aquela história estivesse acontecendo com você. Você vai ver que você vai conseguir trazer isso para o seu projeto, e o seu projeto ele vai tomar forma de forma bem natural. Tá? Então, essas são as minhas dicas para vocês. Eu desejo muito boa sorte para todos. O que vocês precisarem, vocês podem contar conosco. Nós preparamos esse workshop com muito carinho. Foi rápido, porque nós sabemos que às vezes uns temas técnicos acabam ficando um pouquinho maçantes, mas foi rápido, mas é porque nós queremos que vocês apliquem os projetos muito legais que vocês têm aí nas prefeituras, tá? E nós sabemos que vocês todos têm bastante potencial para poder concorrer ao prêmio com a gente, tá bom? Alguém, não sei se mandaram perguntas para nós. Oi, Dai. Oi, deixa eu parar de compartilhar aqui. Sim, temos 2 perguntas aqui. Vamos lá, o Gustavo mandou uma. O Gustavo, então, ele colocou aqui que ele tem algumas dúvidas, né? Que ele havia tentado realizar a inscrição no sistema, não salvava as informações, agora ele conseguiu, né? Criar o projeto. E a gente aproveita já para pedir desculpa aí pelas algumas dificuldades que a gente tem tido com o sistema, porque agora começou a subir projeto, mas todas estão sendo, né, encaminhadas aí para a informática aí do Sebrae Nacional, mas nos reportem essas dificuldades, né, para que a gente possa resolver o quanto antes.
Aí ele diz que está escrevendo, né? Porém, quando eu vou salvar as informações que eu tenho, ele diz para verificar os campos em branco. Eu vou resumir isso aqui porque ela tem a ver com a próxima pergunta, que é a pergunta da Cirlei. E a minha resposta tem a ver com a pergunta da Cirlei também, que se é possível disponibilizar um Word. Eu vou agregar uma dica aqui das coisas que a Dai colocou, uma dica mais em ordem operacional. Tem dentro do sistema lá, tem os formulários em Word, tá? A gente sobe essas informações no Trilha, a gente pode deixar essas informações lá também para facilitar, mas lá no portal do PSPE tem o formulário de inscrição. Então a dica que a gente dá é que vocês escrevam o projeto offline, porque quando você subir, você vai subir o projeto de uma vez só. Então pega o Word, pega o formulário, faz toda a descrição do projeto para depois subir no sistema. Isso é um backup aí de segurança para vocês, porque aí senão ele vai te obrigar, então ele tem essa questão do ir salvando, não é recomendável. Tá? Então, recomendável é que você escreva o projeto, jogue as informações lá dentro, salva e submete. Tá ok? Então, essa eu vou responder porque ela é mais de ordem operacional. Aí o João mandou agora, né? Vamos dar uma olhada aqui. E o João Correia. Bom dia, gostaria de saber se o vídeo e os slides ficarão disponíveis para consulta. Sim, a gente vai informar vocês agora no final, vai passar o link aonde isso vai ficar disponível, bem como esses outros materiais úteis, vamos dizer assim, para o acesso de vocês, que é o Trilhas do Conhecimento lá dos agentes de desenvolvimento do Cidade Empreendedora Digital. Tá ok? Então, sim, vai ficar disponível. A gente vai compartilhar esse card aí desse acesso aí nos nossos grupos aí de WhatsApp. Aí, assim, um recado, não vi, assim, eu não achei mais nenhuma pergunta, mas aí só recados, né? Então, o pessoal aqui da nossa equipe aqui, a Leonice, o André, postaram ali algumas coisas. Uma delas foi a questão do próprio portal do prêmio e também para quem quiser certificado, a gente tem um link que foi colocado à disposição. Se você puder recolocá-lo aqui, Léo, para que quem quiser um certificado do nosso evento aqui possa preencher o formulário, e isso fica à disposição daí lá no portal do Sebrae Paraná, lá na loja do Sebrae Paraná, fica à disposição o certificado de vocês, mas colocando o e-mail certinho, vocês também recebem isto, tá ok? Então, essas foram as perguntas registradas. Então, o que que a gente pede? Não teve dificuldade, reporta aí para o gestor local, reporta para o contato do Sebrae, para a gente resolver, que foi o caso do Gustavo ali. Não segure essa informação, mas já garantam o projeto de vocês aí de forma offline. A Léo falou que chegou mais uma pergunta, então deixa eu dar uma olhada aqui. O Gustavo, né? O projeto é sobre um evento que ocorre uma vez por mês, sobre a visita técnica. Será possível? Essa acho que estava no fim da sua pergunta, desculpa lá, Gustavo. Sobre a visita técnica, será possível conversar conosco? Opa, perdão, fechou aqui meu microfone. Vamos lá, vamos voltar. Vou ler de novo aqui a pergunta do Gustavo aqui. O projeto do Gustavo lá é sobre um evento que acontece mensal. E se é possível para visita técnica combinar aí com ele a agenda, né? Para essa pessoa que vai fazer a visita técnica ver o evento, né? Gustavo, bem interessante, bem estratégico aqui você viu legal o que o Gustavo trouxe, bem estratégico. Sim, Gustavo, mas desde que o teu projeto chegue até essa fase, né? Porque só os 3 melhores colocados chegarão nessa fase, mas a agenda da visita técnica ela é combinada com o município, né? Sempre fazendo essa intermediação com o teu contato do Sebrae na região, mas é vocês que, dentro daquele período, a gente combina sempre a agenda lá. Lógico que não é uma agenda super flexível, mas a gente tem um mês e meio ali de visita técnica, a gente consegue sim fazer esse combinado,
tá ok? Então, a Léo colocou ali, novamente, o link para a presença de vocês, para quem quiser aí o certificado. Então, assim, já partindo para o encerramento, eu acabei respondendo aqui no lugar da Dai, porque foi mais técnica, né? Eu sou o gestor do prêmio, as perguntas é mais de ordem operacional do prêmio. Mas acho que a Dai fez uma excelente explanação aí, né, sobre essa questão do storytelling, como escrever, né, às vezes a gente valorizar o projeto que vocês têm, muitas vezes a gente, puxa, mas será que o meu projeto, né, ele tem condições? Tem condições, sim. Acreditem nisso, porque já fui gestor regional do prêmio, estava coordenador do estado ano passado do prêmio, agora estou gestor estadual, né? E com certeza confiem nos projetos de vocês aí, que tem condições sim de ganhar. Então aqui a gente já parte para o encerramento. Obrigado, Dai, por disponibilizar aí seu tempo para fazer essa explanação, foi ótimo. Obrigado a todos pela participação sobretudo, de estarem aqui com a gente, participarem aqui também do chat, quem perguntou. E aí a gente faz a dinâmica do dia a dia, né? Vocês têm os contatos aí no Sebrae aí na ponta para fazer as perguntas. E dentro do portal do prêmio também é importante, dentro do portal do prêmio tem como vocês fazerem as solicitações por lá também formal. Estou com dificuldade de sistema, estou com perguntas, então tudo isso é monitorado e respondido. Após todas essas orientações aqui, eu já vou me despedindo de vocês até a nossa próxima live, que é a live de encerramento do Cidade Empreendedora Digital. Que aí já vou dar um spoiler, a gente vai fazer um evento, óbvio, a gente sempre traz conteúdo, mas também a gente vai fazer um reconhecimento a todos que estiveram conosco aí nessa jornada, que foi uma jornada piloto do programa, então todos aí, já avisando quem está com a gente hoje, a gente vai dar um reconhecimento. Tá ok? Era o que continha, um abraço a todos aí, uma excelente quinta-feira e já sexta-feira, véspera aí do final de semana aí para todos. Um abraço. I see your face shining in the light. Hold me close, make me feel alright. Wanna dance with you till the morning light, the light, the light. Make me wanna throw my cares away. Let's stay up till the break of day. Just hit the button and press replay, replay, replay. I see your face shining in the light. Hold me close, make me feel alright. Wanna dance with you till the morning light, the light, the light. Yeah.
I see your face shining in the light. Hold me close, make me feel alright. Wanna dance with you till the morning light, light. I see your face shining in the light. Hold me close, make me feel alright. Wanna dance with you till the morning light, the light, the light. Make me feel good.